Bom dia, pessoal, aqui é o Marcão, espero que vocês tenham uma boa semana, um feliz sábado a todos vocês, né? Então, hoje é o dia de nós aprender mais um pouquinho da Palavra de Deus através do estudo da Santa Escritura. Vocês que já estão aqui com a Bíblia, né? Outros que vão chegar, vocês podem pegar caneta, papel para anotar a passagem bíblica, mas primeiro vamos falar com Deus, né? Querido e bom Pai que está no céu, muito obrigado a Deus porque nos dá a oportunidade nesse seu santo dia nós poder ouvir a Tua voz através do estudo da Santa Escritura. O Senhor vem fazer presente com os seus santos anjos, o Espírito Santo nos conduzindo, é o que nós pedimos agradecido em nome de Jesus. Nós vamos estudar hoje, aprender a palavra de Deus, a profecia com descendente de Cristo. Vocês podem já abrir lá no livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15 e versículo 18. Nós vamos estudando, o Espírito Santo nos conduzindo e nós aprendendo aquilo que Deus quer que nós aprendemos. Já está aí? Também se quiser anotar a passagem, tranquilo, tá? Vamos aprender junto. Agora assim, que disse Moisés, haveria o Senhor de suscitar. Moisés falou a palavra, que disse o Senhor? Ele falou, o Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti, dos teus irmãos, semelhante a mim, e eles ouvirá. O Senhor teu Deus suscitará. Aqui ele está falando de Cristo, no meio de ti e no meio dos teus irmãos, e ele ouvirá. Deus ouve nós, quando nós falamos com ele. Ainda lá no livro de Atos, capítulo 3, versículo 22 e 24. Atos, capítulo 3, 22 e 24. Que o Senhor destas profecias pelo o apóstolo Pedro, o que usou dessas profecias pelo apóstolo Pedro, mostra referência-se a ela, a Cristo. Pedro usou as profecias referente ao que estava falando Moisés, referente a Cristo. E ele falou assim, disse na verdade Moisés, o Senhor teu Deus vos suscitará dentre vós, irmãos, um profeta semelhante a mim, e a todos os profetas, começando com Samuel, e assim como todas, quanto depois falará também, anunciará esse dia. Todos os profetas vão falar, todos vão anunciar esse dia que? O nascimento de Jesus. Moisés já estava falando, outro Samuel e outros profetas, Pedro aqui usa também esse dia de Jesus Cristo, né? Lá no livro de Isaías, capítulo 7, versículo 14, na última parte do versículo 14, Isaías 7, capítulo, versículo 14, 7, versículo 14, está na última parte. Em que linguagem prediz Isaías o nascimento de Cristo? Isaías usa aqui agora uma linguagem sobre o nascimento de Cristo. E ele fala assim, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Isaías aqui, então, ele prediz como ia ser o nascimento de Jesus e já dando um nome para Jesus, né? Então, ele já fala isso aqui. Lá e aqui também vocês podem Isaías 9, 4. Com que acontecimento se cumpriu essa profecia? O que aconteceu essa profecia? Fala assim, ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Mateus 1, 22 e 23. A virgem dará um filho, e põe o nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Como uma virgem podia, se não for pelas bênçãos de Deus, tudo planejado por Deus, como uma virgem ia ficar grávida, né? Vocês já pensaram nisso? Pelo Espírito Santo, e ela conceberá e dará à luz
e ele chamar Emmanuel, Filho de Deus, né? No livro de Miqueias, capítulo 5, versículo 2, Miqueias, capítulo 5, versículo 2, aonde deveria nascer o Messias. Agora o profeta Miqueias também, ele nos dá um relato aonde era para nascer o Messias. E tu, Belém, Efrata, pequena demais para figuras como grupo de milhares de Judá, de ti sairá o que há de reinar em Israel, cuja a origem são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Miqueias 5, 2. Você. O profeta Miqueias, né, ele profetiza, de Miqueias, então ele faz profeta revelando duas faces de Deus, a sua ira contra o pecado e o seu amor ao pecador. Miqueias aqui então, por isso que ele fala, por pequenas demais, né? Mas aqui então ele faz essas duas, assim, Deus não gosta do pecado, mas ama o pecador. O relato que Miqueias previa é a primeira vinda do Salvador, que nos últimos dias os filhos de Israel seria libertado dos seus inimigos e se tornaria justo, tornaria-se justo. Aqui Miqueias, então, ele dá o relato da vinda de Jesus, libertando o seu povo do pecado, da escravidão, desde quando ele tirou aquele povo do Egito, da escravidão. E Jesus continua querendo libertar do pecado, da escravidão do pecado. Ele continua hoje nos libertando da escravidão do pecado. Por isso que nós devemos todos os dias estudar a palavra de Deus, pedindo sabedoria para Deus, para Ele nos ensinar como nós devemos andar nos caminhos do Senhor. Mateus 2, 1, na primeira parte. Mateus capítulo 2, versículo 1. Quando nasceu Jesus? Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dia do rei Herodes. Ele nasceu, então, na Belém da Judéia, nos dias do governador lá, do rei Herodes, né? Que nasceu ali. Sobre que símbolo admirava, foi ele profetizado por Balaão. Uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá. Então, dali de Israel subirá o cetro que ferirá os temporais de Moabé e destruirá todos os filhos de Sete. No livro de Números, isso aí está no livro de Números, capítulo 24, versículo 17, na última parte. É um testemunho poderoso de soberania de Deus e de seu plano de restauração para a humanidade, dada por meio de Jesus Cristo. Isso seria restaurar um plano de Deus de salvar o seu povo, né, do pecado, do cativeiro e restaurando o povo. Hoje Deus continua nos querendo nos restaurar, tirar nós do pecado, do servidão do pecado. O mundo que nós vivemos, meus queridos, ele oferece muitas coisas, mas muitas coisas. Aparentemente é maravilhosas as coisas que o mundo nos oferece, que o inimigo nos traz na nossa frente, mas depois a cobrança é muito cara. É muito caro. Por isso que Deus falou, olha, o salário do pecado é a morte. Ele te oferece, mas depois ele te cobra. Quando Jesus Cristo veio, pagou tudo o pecado e nos oferece vida eterna gratuita. Não tem preço você pagar, porque Jesus já pagou na cruz. É gratuito. O que você precisa, então, meus irmãos e a mim? Aceitar a Jesus como nosso Salvador. Aceitar Ele e andar nos caminhos dele. Vamos estudar mais uma passagem bíblica, depois nós continuamos nos próximos estudos. Eu vou dar aqui uma passagem bíblica, vocês podem anotar Apocalipse 22, 16,
2 Pedro 1,19 e Apocalipse 2,28. Porque a vez não vai se dar tempo, vocês querem anotar? Pode anotar aí, vou repetir. Apocalipse 22,16, 2 Pedro 1,19, Apocalipse 2,28. Vocês podem depois, com um tempinho, estudando, pedindo o Espírito Santo que conduz, buscando a sabedoria dos altos céus, e Deus nos vai ensinando. Ele fala assim, que profecia se cumpriu na matança das crianças de Belém. Ali em Belém foi matado muitas crianças, porque quando o rei Herodes ficou ali enganado, mas vamos ler aqui. Em Jesus enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas, e as igrejas, e ao seu raiz, e a geração de Davi, brilhará a estrela da manhã. A estrela da manhã. Aqui essa matança de criança foi ali quando os reis magos passaram ali no palácio de Herodes e falaram para ele que estava indo ao encontro do nascimento, ele estava sendo guiado pela estrela para ir no nascimento do menino, daquele que ia se tornar governo. E mais, Herodes falou assim, olha, como é que vocês sabem isso aí? E eles falaram, mas você não lê as escrituras? E aí Herodes falou, então vocês vai, quando vocês encontrar a criança, vocês voltam e falam para mim aonde ela está, que eu irei lá também fazer uma visita. E eles foram andando, não tinha carro, eles andando a pé. E aí eles encontram uns pastores no campo, cuidando do seu rebanho. Por isso que Jesus não nasceu em dezembro, ele está ali no mês de julho, porque se fosse em dezembro, naquela região era frio, os pastores não estavam no campo com as ovelhas, e a estrela foi conduzindo os reis magos até chegar na estrebaria onde estava Jesus, e ali eles levaram os seus presentes, ali ficaram ali, mas guiados pelos anjos de Deus, eles não retornaram no mesmo caminho, eles saíram por outro lado, para não falar para Herodes onde estava. E nisso aí revoltou o rei Herodes. Ele ficou revoltado, então ali ele dá uma ordem, que matasse todas as crianças de 8 anos abaixo, era para matar todos. Como ele não sabia onde o menino tinha nascido, quanto tempo fazia que esse menino tinha nascido, então ele se preocupou que esse menino podia vir tomar o reino dele, ele falou, vamos matar. E o anjo então fala para José e Maria sair dali, né? E eles saíram, nada aconteceu, porque não era para acontecer, né? E só retornaram ali para Belém depois da morte do rei Herodes. Que Deus nos dá sabedoria dos altos céus para nós compreender as mensagens que Deus deixou escritas para nos conduzir no caminho dele. Tenha um bom dia, fica com Deus.